Oi, pessoal, tudo bem com o meu lindo quinto ano? Vamos começar nossa aula de hoje. Então, pegando o de sempre, nossa apostila, né? Nosso caderno de matemática e ciências, número 3. Vamos lá? Eu vou começar a aula de hoje fazendo autocorreção da LCM 9, lição de casa de matemática, número 9. Pega um estojo aí completinho, deixa aí de lado. Pega também aquele maravilhoso caderno de estudos para fazer aí algumas anotaçõezinhas. Se precisar, pausa a aula, anota e depois dá um play para seguir. Tudo bem? Olha lá, presta atenção na pro. Lição de casa, isso mesmo, lição de casa número 9, página 120. O professor Rodrigo de Labor, percebendo a animação e o empenho dos alunos do quinto ano, resolveu lançar um desafio para eles. Vou representar o formato do meu laboratório com a figura poligonal abaixo. Gostaria que vocês calculassem quantos quadradinhos em unidade U são necessários para descobrir totalmente esta área. Olha lá, importante! Cada quadradinho de uma unidade de lado representa uma peça do piso desse laboratório. Então, aqui, gente, ó, tem todos esses risquinhos aqui que nós poderíamos passar linhas aqui usando a régua, mas não precisa fazer isso, sabe por quê? Porque nós sabemos calcular área, sabemos que é largura vezes comprimento. Então, eu tenho aqui, ó, as medidas, ó, 5, 6, 9, 2, mas não teria que ser, por exemplo, aqui só o 5 e o 6, ou só o 5 e o 9? Presta atenção que eu vou dar uma dica. Nós podemos dividir em duas partes aqui este laboratório do professor Rodrigo. Olha lá, presta atenção. Vamos fazer. Área é igual a, isso, linha não, desculpa, largura vezes comprimento. Então, olha o que eu vou fazer. 5 vezes 6. É 30? Isso mesmo. Só que tem uma coisa, quinto ano. Nós só descobrimos este pedaço aqui. Só descobrimos a área deste pedaço do laboratório. E este daqui? Ah, esse é facinho, ó. Tem 1, 2 aqui, tem 1, 2, 3 aqui. Então, 2 vezes 3 igual a 6. Olha aqui. Se eu juntar o azul com o rosinha aqui, vai ser o 30 mais o 6, igual a... Isso mesmo, 36. E nem precisamos usar régua. Olha lá, são necessários 36 quadradinhos. Com as medidas, fiz os cálculos e não houve necessidade de usar régua. Põe a C e põe um certo. Tudo bem, gente bonita? Olha lá. Exercício 2, página 121. O terreno de um canteiro de horta cultivado pelos alunos do quinto ano tem o formato de um retângulo e está representado abaixo. Olha ele aqui. Observe que um U equivale a 2 T's. Tudo bem? Então, deu para ver aí que a unidade U é um quadradinho? Se eu cortar o quadradinho no meio, quinto ano, eu consigo 2 triângulos, ou seja, 2 unidades T. Olha lá. Trace uma das diagonais desse retângulo para dividi-lo ao meio e faça o que se pede. Já fiz aí com a minha régua. Aí, eu não fiz nada disso. Então, pausa a aula, aproveita e faz. Qual é a área do retângulo em unidade U? Unidade U, gente, seria transformar tudo isso aqui em quadradinhos, tipo 4 vezes 12. Quanto será, hein? 48 centímetros quadrados. Esse doisinho aqui significa que eu estou considerando duas medidas. Em unidade T, gente, se eu divido aqui, ó,
ao meio, ao invés de 48, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir o dobro de 48 pedacinhos menores. 2 vezes 48 igual a 96. Tudo bem? Na metade do terreno retangular obtida pelo corte, ó, essa metadinha ou de baixo ou essa de cima, tanto faz. Do corte na diagonal do retângulo, os alunos cultivarão cenouras. Qual é a área do terreno destinada ao cultivo das cenouras em unidade U? É metade do que eu tenho aqui, gente. Metade de 48? Isso mesmo, ó, eu fiz 4 vezes 12 para conseguir toda a unidade U, 48. Só que como eu quero metade, eu tenho que dividir por 2. 48 dividido por 2 igual a 24. Em unidade T, de novo, eu fiz 2 vezes 48, que é igual a 96, e o resultado tenho que dividir por 2. Olha lá, em unidade T, eu consigo o 48. Tudo bem? Pro, mas aqui você não precisou dividir? Não. Mas se eu quiser dividir, olha aqui, ó. 96 dividido por 2 é 48. Tudo bem? Mesmo? Então, coloca um AC, um sertão e outro sertão. Tudo bem, gente bonita? Vamos para a página 122. Vocês observaram aqui este mapinha? Observe o mapa feito por Arthur das ruas próximas de sua casa. Todo nome aí de lugares do nosso Brasil. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás, Ceará. As ruas aqui perto da minha casa têm nomes assim. Eu, por exemplo, moro na Rua Flórida. Olha lá. Agora, considerando o mapa dado, faça o que se pede. Escreva o nome de 2 ruas paralelas à Rua Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro está aqui, ó. Paralela à Rua Rio de Janeiro, eu posso colocar, por exemplo, Rua Rio Grande do Sul. Ela está aqui em cima, tá? Mais uma paralela? Rua São Paulo? Sim, ela está aqui embaixo. A Rio de Janeiro está no meio, tem uma paralela em cima e uma paralela embaixo. Às vezes, quando eu quero explicar um endereço para alguém, eu posso até falar isso. Olha, eu moro na Rua Rio de Janeiro, se você quiser na Rua São Paulo, ela é a paralela de baixo da minha rua. Ah, se você quiser ir na Rua Rio Grande do Sul, ela é a paralela de cima da minha rua. Beleza? Escreva o nome de uma rua perpendicular à Rua Goiás, ou seja, tem que cruzar formando, isso mesmo, 4 ângulos retos. Põe um sertão aí. Eu posso falar que tem a Rio Grande do Sul e tem também a Rua Rio de Janeiro, tá? Escreva o nome de 2 ruas paralelas à Rua Paraná. Paralelas nunca irão se encontrar. Por exemplo, põe um sertão. Por exemplo, Rua Goiás, Rua Ceará, Rua Amazonas e Rua Bahia. Olha quantas paralelas põe um sertão aí. Último exercício da lição de casa. Lembra que eu havia dito para vocês colocarem número aqui nessas figuras? Observe as figuras abaixo e identifique-as de acordo com o número de lados que elas têm. 1, 2, 3, 4. 4 figurinhas. Então, olha lá. A figura 1, 3 e 4, a gente chama de paralelogramos, tá? Polígonos com 2 pares de lados paralelos. É quadrado, é paralelogramo e é losango. E a ultiminha, número 2, é um trapézio polígono formado por um par de lados paralelos. Coloca C, coloca um certo. Tudo bem, gente bonita? Vamos para a nossa lição de classe matemática, página 72. A descoberta da unidade padrão para medir superfícies. Tudo bem aí, gente? Estou gostando muito dessa parceria entre matemática e educação física. Agora que vocês vivenciaram as experiências com diversas unidades de medida, né, na aula de ontem, vamos compartilhar e sistematizar esses conhecimentos. Olha uma fita métrica aqui. Sistemas de medir. Olha lá. A unidade padrão utilizada para medir comprimento é o metro. Lembra que eu disse para vocês que existe uma barra de metal iridiada que fica naquele museu que eu tenho muita vontade de conhecer? Museu de Pesos e Medidas de Paris? Então, olha lá. Na escola onde o professor Carlão leciona, uma turma do 5º ano ajudou a medir a altura dos alunos da sala. A média
aritmética encontrada foi 1,40, ou seja, 1,40 m. No sistema de medidas, escreva o que representa cada um dos algarismos que compõem a medida encontrada. O número 1 aqui em verdinho, 1 metro. E o 40 que está aqui em vermelhinho representa 40 centímetros. Gente, lembram de como é que nós encontramos média aritmética? Vamos supor que nós fôssemos encontrar a medida dos alunos do nosso quinto ano. Vou olhar aqui na lista para ver quantos alunos estão no quinto ano. Tem 39 alunos no quinto ano. Então, o que nós faríamos? Mediríamos todos esses amigos e iríamos somar as 39 medidas encontradas e dividir por 39. Ia dar a média aritmética. Legal? Põe a C e um certão aí. Encontrei no registro dos alunos 3 formas de escrita. 1,4 m, 1,40 m, 1,400 m. Elas são equivalentes? Como você justifica essas escritas? Caso necessário, utilize a tabela a seguir. Tem uma tabela lá na próxima página, na página 73, que eu acho que nós vamos precisar dela sim. Olha lá, a nossa explicação é que, presta atenção na pro, as escritas são sim equivalentes, pois 4 decímetros, decímetro, lembra o número 10, é igual a 40 centímetros, lembra o número 100, que é igual a 400 milímetros, que lembra o número 1000. Mas espera que eu vou explicar. Aqui, gente, 4 decímetros é 4 vezes 10, que é igual a 40. Olha aqui, que é igual também a 40. Esses 400 milímetros aqui, gente, também é igual a 40 centímetros. Vamos colocar aqui, ó, no nosso quadro, como é que fica em relação à vírgula. A vírgula vai aparecer aqui, ó, para separar o metro do decímetro, do centímetro e do milímetro. Olha lá, 1,4, 1,40, 1,400. Certíssimo, tudo bem? AC, certíssimo. Olha lá, ainda na mesma página, tá? Veja agora como ficam os números a seguir colocados na tabela. Ó, 3,2 está aqui, ó a vírgula. 30,2, olha onde está a vírgula. 300,2, olha onde está a vírgula. Por que dizemos que o algarismo 3 é o mais significativo dessas medidas? Escreva suas conclusões em relação a essa escrita convencional de sistemas de medir. Em cada número escrito, gente, ó, o 3 e o 3 é o algarismo de maior valor, é o mais significativo. Portanto, está, neste caso, na maior ordem em cada exemplo. Centímetro e milímetro, centímetro é maior. Decímetro, centímetro e milímetro, decímetro é maior. Metro, decímetro, centímetro e milímetro, o metro é o maior, tá? Então, olha aqui, ó. Está, neste caso, na maior ordem em cada exemplo dado, sendo, por isso, o mais significativo. Põe a C e põe um certão. Vamos lá? Ai, que gente bonitinha. É uma família. Olha lá. Muito bonitinho. Eu achei uma fofura. A descoberta da unidade padrão para medir superfícies. Presta atenção. Nós vamos precisar aí de algumas coisinhas, eu já vou explicar, caso alguém queira fazer. Olha o que a professora Aritmeia está perguntando. Você sabe qual é a média da altura dos alunos da turma do seu quinto ano? Gente, e a altura média dos integrantes da família de vocês? Ó, vovô, titia, titio, papai, mamãe, vovó, os bebezinhos, os adolescentes, os adultos. Como é que a gente faz mesmo? Da mesma forma que a gente encontra a média da altura dos alunos do quinto ano. Soma-se aí, né? Primeiro mede-se todos os componentes da família de vocês. Vovô, vovó, titio, prima, prima, tá? Depois o que a gente faz, ó? Para descobrir, basta somar a altura de todos e dividir pelo número de pessoas que foram medidas. Faz de conta que eu medi meu pai, minha mãe, minha prima, minha outra prima e medi a mim mesma. 5 pessoas. Então, eu vou somar
esses 5 números e vou dividir por 5. O número que eu encontrar, a gente chama de média da altura dessas pessoas. Tudo bem? Quem quiser fazer aí em casa, ó, já sabe como faz. Olha lá. A descoberta da unidade padrão para medir superfícies. O que nós vamos precisar? Jornal, barbante, fita crepe e tesoura. Vamos enfrentar mais um desafio para descobrir nova convenção no sistema de medidas. Realize os procedimentos e registre suas descobertas. Individualmente, cada aluno deve construir uma figura com as seguintes características: ser um quadrilátero, 4 lados, possuir ângulos retos, ter todos os lados com a mesma medida, tipo 1 metro de lado. Olha lá, aqui, gente, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou escolher um grupo de alunos, porque a gente não tem como, e nós também não vamos medir nenhum espaço da nossa escola, mas nós podemos medir algum lugar aí da sua casa e aqui da minha casa. Olha lá o que eu vou fazer, gente. 1 metro é igual a... Isso mesmo, igual a 10 decímetros. E 1 metro também é igual a 100 centímetros. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu metro construído de papel, ó. Na verdade, eu fiz de jornal, né? Olha lá. Gente, vocês estão me vendo? Sim ou não? Pois é, gente, é que eu construí, ó, 1 metro quadrado de jornal, ó. Peguei uma folha de jornal, coloquei no chão, peguei fita crepe e fui colando uma folha na outra. Aí eu peguei 1 metro que eu tenho na minha casa, que é esse daqui, que é aquela fitinha que as costureiras usam, tem 1,5 metro. Então, eu descartei aí 50 centímetros e fui medindo. 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. E olha como eu fiquei linda e descalça. Olha aqui. Isso aqui é 1 metro quadrado. Para medir superfícies, a unidade padrão é o metro quadrado, que é a área da superfície determinada por um quadrado, cujo lado mede 1 metro. Então, a área desse quadrado é igual a 1m vezes 1m, ou seja, 1 metro vezes 1 metro, igual a 1 metro quadrado. No caso de 1 metro quadrado não ser uma unidade de área conveniente para medir superfícies pequenas, o que você pode fazer para resolver o problema de calcular a área? Se eu quiser, por exemplo, calcular, quinto ano, a área dessa folha aqui, eu não vou usar o metro quadrado. Vocês viram que eu abri, ele me cobriu. Mas para se comprar um apartamento, para se comprar um sítio, uma chácara, um terreno, a medida utilizada é 1 metro quadrado. Legal isso, né, gente? Olha lá. E se tiver que calcular a área de superfícies menores do que as encontradas na questão anterior, como proceder? Levante suas hipóteses e comprove-as nesta aplicação prática. Olha lá, grifa isso porque é importante. L vezes C, que é largura vezes comprimento, ficou 1 metro vezes 1 metro igual a 1 metro quadrado. Esse 2 aqui significa que eu considerei 2 medidas. Olha eu aqui de novo, que linda. Largura vezes comprimento, ó. 10 decímetros vezes 10 decímetros igual a 100 decímetros quadrados. Olha eu de novo aqui. Largura vezes comprimento, ó. 100 centímetros vezes 100 centímetros igual a 10.000 centímetros quadrados. Tudo bem? Olha o que a gente pode fazer. Se for medir alguma coisa bem grande, ó. 1 metro e 1 metro vai ser igual também a 10 decímetros vezes 10 decímetros, que também é igual a 10 centímetros. 100 centímetros vezes 100 centímetros. Aqui, gente, a área fica 1m vezes 1m igual a 1m2. 1 metro vezes 1 metro igual a 1 metro quadrado. Aqui, gente, 10 decímetros vezes 10 decímetros igual a 100 decímetros quadrados. Olha aqui, ó. E aqui, gente, 100 centímetros vezes 100 centímetros vai ser igual a, isso mesmo, 10.000 centímetros quadrados. Legal isso, gente? Aqui nós iríamos, por exemplo, colar uma foto do metro quadrado que vocês fizeram. Quem fez aí em casa pode colar aí
uma foto na apostila. Quem não fez, quem não quiser, não tem problema, não precisa fazer, mas precisa pausar a aula e fazer essas anotações. É importantíssimo. Tudo bem? Coloca C, põe um certão. Página 76. Quantos decímetros quadrados cabem em 1 metro quadrado? Quanto cabe, gente? Isso mesmo. Olha lá, em 1 metro quadrado cabem 100 decímetros quadrados. Quantos centímetros quadrados cabem em 1 decímetro quadrado? E em 1 metro quadrado, olha lá, em 1 decímetro quadrado cabem 100 centímetros quadrados. Em 1 metro quadrado cabem 10.000 centímetros quadrados. Uau! Nossa! Inicialmente, estávamos refletindo sobre o metro como medida padrão para comprimento. Depois apareceram tantas outras unidades, tantos outros nomes para medir superfícies. Por que apareceram tantos outros nomes registrados? O que eles representam em relação ao metro quadrado, quinto ano? Olha lá! Apareceu o metro quadrado, uma medida padrão utilizada para medir superfícies e encontrar a área. Os outros nomes representam submúltiplos do metro quadrado e representam partes ou frações do metro quadrado, tá? Como eu havia brincado aí com vocês, para medir, por exemplo, a área dessa página do nosso caderno, eu não vou usar o metro quadrado, né, gente? Provavelmente eu vou usar o centímetro quadrado, isso mesmo. Em continuidade ao segmento de reta com 1 decímetro de lado, olha ele aqui, ó, 1 decímetro. Gente, 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros, isso mesmo. Desenhe um quadrado com área de 1 decímetro quadrado. Então, eu vou ter que fazer mais 3 linhas da mesma medida que essa, usando régua. Pam, 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 pam e pam, pam. Sucesso absoluto. Muito bem, gente bonita. Coloca um AC aí e coloca certíssimo. Olha lá, medidas de capacidade. Pro, mas você pulou uma página. Eu pulei, gente, porque aqui era para fazer uma foto com todos os metros quadrados aí que vocês tenham feito, né? Fizeram aí na casa de vocês. Nós iríamos juntar todos e provavelmente nós iríamos medir a quadra do nosso colégio. Infelizmente, a gente não vai fazer, tá? Então, olha lá. Vamos para medidas de capacidade. Observe a tabela a seguir. Qual é a unidade padrão para medir líquidos? Olha, isso aqui é uma jarra graduada. Qual a relação existente entre as ordens? Justifique sua resposta exemplificando. A unidade padrão para medir líquidos, gente, é litro, tá? 1 litro de refrigerante, 1 litro de água e também aquelas medidas que nós vimos na aula de ontem, aquelas experiências lindas que a professora Daiane compartilhou conosco. Se eu quiser, por exemplo, metade de 1 litro de refrigerante, eu consigo isso, 500 ml, isso mesmo. Olha aqui, vamos completar aqui? Tudo bem? Olha lá. 1 litro é igual a 10 decilitros. Olha aqui a abreviação, é um D e um L. 1 litro é igual a 100 centilitros, a abreviação CL, olha ela aqui. E 1 litro também é igual a 1000 mililitros, olha a abreviação aqui, ML, que é o mais comum que a gente vê em caixinha de suquinho, 200 ml, em uma garrafa de água, 500 ml. Agora vamos completar aqui, ó. O litro, quando eu vou dividindo, ele vai diminuindo. E quando eu vou multiplicando, ele vai aumentando. Vamos lá? Então, se eu dividir por 10, eu consigo o decilitro. Se eu dividir por 10 de novo, centilitros. Se eu dividir por 10 de novo, mililitros. Olha aqui. Vamos multiplicar? Se eu multiplicar o litro por 10, eu vou conseguir o decalitro. Se eu multiplicar por 10, vou conseguir o hectolitro. E se eu multiplicar por 10, eu vou conseguir quilolitro. Então, ó, multiplicar, multiplicar e multiplicar. Aumenta. Dividir, dividir, dividir. Diminui. Põe a C, põe um certão. Olha lá. Sua criação. Desafio final. O desafio final está relacionado ao sistema de medir massas, tá? Estou na página 77.
Mostre que você compreendeu a relação entre as unidades de medida de massa, resolvendo o problema proposto e completando o esquema no final da página. Eu aconselho vocês a pausar a aula para dar uma pensadinha. A balança da figura está em equilíbrio com bolas de gude e saquinhos de arroz em cada um dos seus pratos. As bolas são todas iguais e os saquinhos também. A massa ou o peso de um saquinho de arroz é igual a quantas bolas? Gente, nós temos que dar uma pensadinha aqui, ó. Aqui tem 2 saquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas? Aqui, gente, eu tenho 5 saquinhos e só tenho 4 bolinhas. Como é que eu faço para descobrir a igualdade, né? A massa ou o peso de um saquinho de arroz é igual a quantas bolinhas? Gente, vocês perceberam aqui quantas bolinhas tem a menos do que aqui? Olha lá, presta atenção na prova. Ó, perceberam? Agora presta atenção em outra coisa. Olha aqui, ó. Se eu pegar 2 bolinhas, eu faço um saquinho. Tudo bem? Se eu pegar mais 2 bolinhas, eu faço outro saquinho, gente. Se eu pegar mais 2 bolinhas, eu faço outro saquinho. Ou seja, aqui eu tinha 2 saquinhos. Aqui eu tenho 5, 3 a mais. Essas bolinhas que eu usei para transformar em saquinhos de arroz, ó, elas não estão mais aqui. Aqui tinha 10, aqui só tem 4. Logo, isso mesmo, um saquinho de arroz equivale a 2 bolinhas de gude. Sucesso absoluto, põe a C, põe um certão. Olha lá, presta atenção que eu vou explicar a lição de casa número 10. Presta atenção na profa. Olha lá, facinho essa lição. As estações de medida foram muito proveitosas. Agora vou propor mais alguns desafios. Isa montou uma barraca de sucos na festa da escola. Vendeu 50 copos de 200 ml. Sabendo-se que ela havia feito 12 litros de suco, quantos litros sobraram? Gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir esses 50 copos com 200 ml cada um, quantos ml vai dar no total. Isso, 200 vezes 50. É aquela multiplicação que o zero pega o elevador. Coloco 200 em cima e 50 embaixo. Depois que eu fizer isso, eu vou ter que lembrar quantos ml tem em 12 litros. Eu sei que 1 litro tem 1000 ml. Pensa aí. Exercício 2. Carlos alugou um carro para fazer uma viagem de 36 quilômetros. Sabendo-se que o carro percorreu 12 quilômetros com 1 litro de gasolina e que o litro custou R$ 3,20, o gasto que ele teve com combustível, qual foi? Primeiro, eu vou ter que fazer, sabe o quê? Dividir 36 por 12. Esse é o meu spoiler. Tudo bem? Depois que vocês dividirem, eu tenho certeza que vocês vão chegar aqui a um resultado. Façam isso e depois tem mais uma conta aí no exercício 2. Façam os cálculos aqui, tá? Dá certinho para fazer os cálculos. Exercício 3. No bairro em que Mateus mora, cada quadra tem a forma de um quadrado medindo 100 metros de lado. Se tem 100 metros de lado, gente, lado, 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 o que vai ter que fazer? Isso mesmo, se são 100 metros de lado, dá uma pensadinha aí. Todos os dias, no final da tarde, ele dá 6 voltas na quadra onde mora. Quanto ele caminha por dia? Mantendo esse hábito de caminhada e a distância percorrida por dia, quanto Mateus caminhará em 1 mês? Então, ó, dá uma pensadinha aí. Primeiro, quanto mede a quadra, hein? Está dizendo aí que tem a forma de um quadrado medindo 100 metros de lado. Tudo bem? Depois disso, vocês vão ver aí em 6 dias e depois em 1 mês, 30 dias. Esse é o meu spoiler. Tudo bem? Olha lá, página 125. Para exercício 4 e 5, se necessário, observe o quadro de valor e lugar abaixo. Esse quadro aqui. Mas acho que não precisa. Facinho, gente. Escreva o número correto. 1 quilograma ou... 1 quilograma é a mesma coisa que quantos gramas? 3 quilogramas e 200 gramas. 5 quilogramas e 80 gramas. 8 quilogramas e 500 gramas. Tudo bem? Exercício 5, assinale a alternativa correta. 1 quilograma equivale a 100 gramas? Sim ou não?
O decagrama é múltiplo do grama? Sim ou não? Para se medir grandes cargas, usa-se a tonelada, que equivale a 1.000 quilogramas. Sim ou não? Agora, corrige e torne verdadeiros ou verdadeiro o item ou os itens para os quais você assinalou não. Aonde vocês colocaram não aqui, tem que reescrever falando corretamente, falando a verdade. Tudo bem, gente bonita? E essa lição de casa por hoje é sexta-feira. Gente, é só para terça-feira, tá? Hoje é dia de AMS, então não tem questionário de frequência, que aliás, quinto ano, a partir da semana que vem, eu também não vou pôr mais questionário de frequência, tá? Não vai precisar mais. Mas toda sexta-feira tem a AMS, que é importantíssima ser feita. Fica lá das 8 às 8 da noite para vocês fazerem. Abre a agenda, dia 11, sexta-feira. Anota a lição de casa. Se eu fosse vocês, já fazia logo para, ó, ficar de boa na lagoa. Tudo bem, gente bonita? Olha a MS para não esquecer. E se ficou alguma dúvida, é só escrever para a gente, nanimarciaprofessoras@gmail.com. Bom final de semana, gente. Tchau!